Shalom, queridos, graça e paz, você que está chegando aí agora. Vamos lá, meu povo, Daiane, querida, paz apóstolo, paz Daiane. Daqui a pouco temos turma aí de Anjos 1, hein, Daiane? Esquece não. Às 20h30. Shalom, apóstolo Cerni, homem de Deus. Shalom, amém. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Aroma Gospel. Neuzil a Mariana. Shalom, minhas queridas. Júnior Barbosa, seja bem-vindo. Dona Rosalina, seja bem-vinda. Leide, missionária Leide. Shalom, apóstolo, boa noite. Shalom, shalom. Deus abençoe muitíssimo. Vamos lá, meu povo. Nós vamos começar uma série hoje. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre restauração apostólica. Eu recebo mensagens diárias, não é? Pessoal perguntando, olha, restauração apostólica, né? O que a restauração apostólica tem a ver com os moveres, os movimentos que estão acontecendo na igreja hoje, não é? Então, nós vamos estar falando um pouco disso hoje, tá, pessoal? A questão da restauração apostólica. E eu vou estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre a bivocacionalidade que existe não apenas dentro do ministério apostólico, tá? Mas também em outros ministérios, tá? A questão da bivocacionalidade é algo muito presente, tá? Mas a igreja, ela, no geral, ela precisa entender isso, tá? Então nós vamos estar falando um pouco disso aqui hoje. Eu quero falar um pouco sobre um pouco do ministério do apóstolo mestre, não é? Existem várias combinações, irmãos, várias combinações ministerialmente falando, tá? Eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, na palavra de Deus. Eu já ajudei muita gente, tá? Muitos líderes, pastores vêm fazer os nossos treinamentos e quando chega nos treinamentos se deparam, não é, com a realidade de que eles não eram pastores mais, já passou o tempo e eles já estavam entrando já na esfera apostólica, do ministério apostólico, na esfera do ministério profético, que já eram profetas e já não eram mais pastores, não é? Isso acontece demais, querido, você não tem noção. Tá? E eu já ajudei muitos líderes a entenderem o seu chamado, entenderem o seu ministério. Então, queridos, isso que eu vou estar falando hoje aqui é importantíssimo, tá? Você não tem noção de quão importante é você entender, tá? A questão da bivocacionalidade, tá? Ser bivocacionado. E hoje, né, nós vamos estar falando aí do apóstolo mestre, né, aqueles que são bivocacionados, né, para o ministério apostólico e também para o ministério mestral. Então você não pode perder, vai chamando aí quem você puder chamar, tá? Porque é um conteúdo maravilhoso, queridos, é um conteúdo muito bom, tá? Vamos lá, Shalom Sneide, Shalom, Shalom. Vamos lá, meu pessoal. Chama aí 5 pessoas, vai nessa setinha aí. Chama pelo menos 5 pessoas, tá? Porque o conteúdo aqui é muito interessante, é muito bom para vocês entenderem essas questões. E pessoal, semana que vem nós vamos estar fazendo uma live aí, tá, com uma especialista em óleo de unção, tá? Especialista desde 1998, tá? Ela já atua produzindo, não só vendendo, mas também produzindo, fazendo as misturas, não é, do óleo que nós usamos para ungir, não é? E eu vou estar fazendo aí uma live com ela, a Neuzi, do Aroma Gospel. Ela tá presente aí, ó, tá assistindo a live. E você pode ter certeza, irmãos, vocês serão muito edificados, vão aprender muito, mas muito, porque ela vai ter muita coisa para falar pra gente, tá?
Eu também vou aprender sobre óleo, é muito bom nós entendermos, né? E vai ser bênção demais. Pastor Jonatas Lobo, seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo. Vamos entrando aí, pessoal, manda aí para 5 pessoas aí, tá? Vamos orar. Lembre-se, esse tipo de live sempre acontece sinais, então se prepara, né, aí na sua casa, tá? Para ser grandemente abençoado. Compartilha aí com 5 pessoas. Eu tô procurando aqui o nosso conteúdo, né? É 1 tonelada de material, né, irmãos? Então, Gisele, seja bem-vinda. Sempre vai esperando aí o pessoal ir entrando, né? Não sai não, irmãos. Tá live não. Semana passada nós não conseguimos fazer live, não é? Semana passada foi uma correria, não estava em Campos. Estava em João Pessoa, na Paraíba, e foi muita correria e eu não consegui, pessoal, fazer live. Eu sei que muita gente mandou mensagem para mim no privado. Shalom, apóstolo José, querido, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muita gente mandou mensagem para mim. Após vai ter live? Não, eu não vou conseguir fazer porque eu estou viajando. E eu passei aí praticamente todos os dias à noite, bastante ocupado. Então não era possível, né, estar fazendo live semana passada, tá? Brena, seja bem-vinda. Amém, pessoal? Vamos começar? Diácono Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Amém, queridos? Vamos começar? Eu vou começar falando hoje um pouco para vocês o que está acontecendo no cenário mundial, tá? Com a perspectiva da igreja, tá? Não todos. Não vou estar falando só com relação ao Brasil, não, tá?
Tem gente chegando para mim, né? Ah, eu queria entender mais, tá? Tem alunos que estão chegando no nosso treinamento para fazer treinamento. Ah, eu queria entender mais o que está acontecendo. Porque assim, ó, tão importante quanto você receber uma ativação, né? O pessoal gosta muito da ativação das capas, das espadas, né? Tem líderes que adoram. É tão importante quanto você receber ativações dos dons espirituais, né? Tão importante você entender o que está acontecendo no momento, tá? E o que está acontecendo com a igreja, tá? O que está acontecendo com a igreja? Vamos estar falando um pouco sobre isso, tá bom? Vamos lá, feche os olhos, feche seus olhos, vamos orar. Lembrando, tá, pessoal, enquanto eu estou ministrando aqui, vocês sabem muito bem que Deus, ele opera milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Então, não se disperse, não fique saindo e entrando, isso quebra, tá? A ambiência da tua casa. Você fica entrando, fica saindo. O ambiente, ele é tomado pela palavra que está sendo pregada. Você sai, aí você ouve outra coisa. Isso vai atrapalha, não é? Atrapalha você. Então, não fique entrando e saindo, porque isso vai atrapalhar, pode atrapalhar você aí, né, de receber aí, né, alguma manifestação, nuvem de glória, pó de ouro, pó de prata. Vocês sabem muito bem, não é? Todo mundo aqui já é conhecido. E vamos orar. Feche os olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, leão da tribo de Judá, Pai, nós queremos nos render aos teus pés, declarar que tu és bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Pai, nesse momento quero exaltar o teu santo nome diante desses homens e mulheres que estão aqui, diante dos principados, potestades. Sim, Senhor. Vem sobre mim, Espírito Santo. Venha, sopra o teu espírito, ativa o meu espírito. Eu quero ativar, Senhor, toda a unção agora apostólica e profética, bem como as capas, as espadas agora, sejam ativados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja ativado. Pai, eu oro, já liberando os portais de glória para manifestações de pó de ouro, pó de prata, óleo. Deus, em nome de Jesus, nuvem de glória, pedras preciosas, seja ativado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Deixa eu falar para você um pouquinho. Nós estamos iniciando hoje uma série, tá? Sobre restauração, propriamente falando da restauração dos 5 ministérios, sobretudo o ministério apostólico, tá bom? Para você poder entender, a gente vai pegar assim, ó, a partir do princípio daquilo que aconteceu no 3º século da era cristã, ok? 3º século depois de Cristo. Não dá tempo da gente estar falando muito, costurando muita coisa, tá? Porque nós não conseguiríamos tempo hábil para isso, tá? Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando o Senhor, ele ascende aos céus, no final do livro de Lucas, lá, no finalzinho do livro de Lucas, a Bíblia vai dizer que ele dá dons aos homens. Que dons são esses? Não são dons espirituais, são dons ministeriais. Ele sobe aos céus, ele dá dons aos homens. Ou seja, ele pega a sua capa ministerial, tá? Ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, pastor e mestre. Você vai ver a Bíblia dizendo que Jesus, ele era o apóstolo da nossa confissão. Então Jesus era um apóstolo. Você vai ver Jesus também profetizando e cumprindo exatamente o que ele disse, ou melhor, predisse, no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém é invadida, né? Só quem acerta a profecia,
dessa magnitude é profeta, não é quem tem o dom de profecia. Ele falou o que ia acontecer com Jerusalém, ele fez uma previsão como um vidente, tá? Como a gente não estuda muito, a gente se choca, né? A gente fala assim, Jesus também atuou como um vidente. Sim, porque os profetas antigos, né, eram chamados de videntes. Então você vai ver Jesus, ele né, trazendo aí uma previsão daquilo que vai acontecer. Ele libera a palavra e Israel é invadida, né? Vocês sabem muito bem que aconteceu no ano 70 da era cristã, como profeta. Como evangelista, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim e eis que ele me ungiu para quê? Pregar as boas novas aos quebrantados, aos contritos de coração. Só poderia fazer isso debaixo da unção do evangelista, que inclusive é onde aquela palavra que diz, deixarei os 99 no campo e irei em busca da ovelha perdida. É através do evangelista que essa palavra se cumpre cabalmente. Jesus era um evangelista. E depois que ele ganhava, acessava essas vidas, a Bíblia vai mostrar que ele era o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor de João capítulo 10. E mestre, Jesus ele era mestre. Eu sempre falo dentro das minhas classes, olha, Jesus ele não saía para fazer milagre. Sabia disso? Jesus não saía para expulsar demônios. É por isso que eu não concordo com a igreja que faz toda terça-feira culto de expulsação de demônio. Toda terça-feira, terça da libertação. E tá lá o pastor ministrando para os mesmos 15 crentes. Culto da libertação. Tá lá a irmã 15 anos dentro da igreja sendo liberta. Às vezes demora a libertação? Demora. Mas é incomum. Então, quando nós falamos dos 5 ministérios, nós estamos apontando diretamente para Jesus. Jesus, como eu falei, ele não saía caçando milagre, ele não saía caçando demônio. Ele saía para ensinar sobre o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é um assunto que precisa ser ensinado. Haverá corações predispostos a ouvir aquilo que alguém que está debaixo da unção do Espírito Santo está falando a respeito do reino de Deus. Uma vez Jesus foi evangelizar, ele saiu, não é, para ensinar, ele estava evangelizando. De repente fechou o tempo, todo mundo fechou em cima dele. Eu quero um milagre. Eu quero o que ele fez. Ele disse, parafraseando, fiquem vocês aí. Entrou dentro do barco, saiu da margem e continuou pregando de dentro do barco, só que dentro do mar. Para quê? Para ninguém, né, vir puxar ele, tombar ele querendo milagre. As pessoas andavam atrás de Jesus. E aí, enquanto muitos estavam pedindo milagre, tipo assim, se mova como evangelista. Ele está falando assim, não, primeiro eu tenho que ensinar para vocês. E aí ele passa a tarde toda ensinando. Para depois, no pôr do sol, como está escrito, ele curará muitos. Então Jesus ele não saía procurando milagre. Está precisando de milagre aí? Ei, tem um demônio para me expulsar aí? Não. Ele pregava o evangelho. Tá? O que acontecia em seguida era apenas um reflexo daquilo que está sendo falado. O reino de Deus, quando ele chegava, os demônios ficavam. Né? Então Jesus ele foi 5 em 1. Apóstolo, profeta e mestre. Ele ascende aos céus, dá dons aos homens, joga para a terra. Ele pega o que ele era, joga para a terra, para quê? Para que caísse sobre homens que seriam usados para alimentar a igreja, alimentar a noiva. Tá? É assim que Jesus ele cuida da noiva. Então, quando ele sobe aos céus, ele dá dons aos homens, tá? E esses homens que recebem os dons ministeriais de Jesus, eles vão pregando, anos 50, anos 100, aí começa a morrer, né? Começa a morrer os discípulos da segunda geração, né? O último a morrer foi João, o apóstolo João. E aí vai morrendo anos 100, anos 200,
muita perseguição por parte de Roma, tá? Espiritualmente Roma era influenciada, né, através dos seus líderes, e aí a perseguição aumentando, né, sobre os discípulos, até que chegou o ano 312. Quando chegou o ano 312 da era cristã, a história vai mostrar que Constantino ascende ao poder. Ele diz que ele viu uma cruz no céu e que agora ele iria se conformar em trazer o cristianismo e fazer do cristianismo a religião base de todo o império. Isso aconteceu, tá, irmãos? Isso aconteceu. Aí, o que acontece? Constantino, né, firma ali um contrato, pega na mão daqueles pais da igreja, não é? Só que Constantino fala assim, ó, eu vou financiar, nós vamos ter todo o Estado, né? Nós vamos construir aqui a base do cristianismo mundial. Só que eu tenho as minhas crenças, eu creio no Deus Sol, Invictus. Eu tenho as minhas crenças, a gente vai, né, para ficar melhorzinho o cristianismo, a gente vai, né, a gente vai introjetando algumas coisas. Resultado disso, morte. A palavra de Deus começou a ser manipulada, morte, né, espiritual. Do ano 312 até 1517, o declínio da história da igreja foi isso aqui, ó. Olha o que aconteceu com a igreja. A igreja vinha assim, ó, depois da morte de Jesus, depois ela fez isso aqui, ó. Ok? E aí, a partir de 1517, começou um processo de restauração. Não dá tempo de falar do que aconteceu em 1517, tá? Não dá tempo de falar. Mas eu quero falar um pouco dessa restauração, tá? Que começa a partir de Ezequiel 37. Ezequiel 37 é o profeta, há 600 anos antes de Jesus morrer na cruz, Deus já tinha levado ele lá no futuro, porque a Bíblia diz que ele faz o fim desde o começo. Então Deus sabe como vai terminar. E aí o profeta profetizou, vocês conhecem a história, tá? E aí houve ali uma ressurreição dentro daquele vale de ossos secos. Nervos, tendões e osso, tendões e nervos, músculos, tá? Começou a acontecer aquele movimento, né, de restauração. Ezequiel 37. O que o profeta viu? O profeta viu a realidade dos 5 ministérios, aquilo que tinha morrido. Morrido quando? A partir do ano de 312. Que quando Constantino subiu ao poder, ele tirou os 5 ministérios de alimento da igreja, que alimentariam a igreja, revelariam, traziam as coisas profundas do reino de Deus, e colocou padre, bispos e papas. O que isso aconteceu? Morte. Morte, irmão. Então os apóstolos, os profetas, os evangelistas, eles ficaram de fora da igreja durante muitos e muitos séculos, quase 2 milênios. Só que a partir de 1517 começou um processo de restauração da igreja. Então, vamos lá. Falando de restauração, aquilo que Ezequiel viu, tá? Não foi à toa. Tem um significado. Nós vamos trabalhar disso. Então, olha só. Acredite-se que a partir de 1500 a 500 e poucos anos atrás, algumas coisas começaram a ser restauradas na igreja, como verdade, instrução, tá? Então, a partir do ano de 1500, o movimento se deu início ao movimento protestante. Vocês vão lembrar do movimento protestante, foi o que quebrou todo o poder aí, tá? E a hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, uma das verdades que foi restaurada a partir de 1500 foi, sabe o quê? Salvação pela graça através da fé. Às vezes a gente fala assim, parece ser meio bobo, né? Mas se você tivesse vivido naquele tempo, você não poderia dizer que a salvação é pela graça, não é através da fé. Tinha que ter um martírio, você tinha que se auto-martirizar, chicote, aquela coisa toda, para se purificar. Então entrou muito engano, irmãos. 1500 começou a verdade
da salvação pela graça, através de Efésios, capítulo 2:8. Tá entendendo? 1500. Estou falando de 500 e poucos anos atrás. Ano de 1600, movimento evangélico. Batismo com água e separação da igreja do Estado. Você sabia que houve um enlace muito grande? Olha só, irmão, a igreja católica ela era tão poderosa nos anos de 1600, 1500, 1700. Ela era tão poderosa que ela influenciava o Estado. O Papa tinha quase a mesma autoridade que os reis tinham. Então nós temos o que? Sendo restaurado? Ano de 1600. 1517, lembra que eu falei para vocês? Isso está escrito no meu livro, Os 5 Ministérios, os Dons da Ascensão de Cristo. Então, 1600, batismo com água. Era uma bagunça, irmão. Esse negócio de jogar água na cabeça da criança lá, que vocês viram isso, né? De bebê, né? Recebendo lá um copo, um negocinho de água na cabeça. Irmão, tudo que Deus planejou, o diabo tentou frustrar. Então, 1600, salvação pela graça através de fé. 1500, perdão. 1600, movimento evangélico. Batismo com água e separação de igreja do Estado. Lu, seja bem-vindo, querido. Irmão. Ano de 1700. O que aconteceu? Movimento de santidade através de 1700. Foi quando a igreja começou a entender o que significava a palavra santidade. Movimento de santidade. Santificação, a igreja separada do mundo. Algo que veio acontecer em 1600, a igreja se separar do Estado e ter voz própria e tudo aquilo, não é? E aí, 1700, santificação, e a igreja se separa do mundo. Isso foi em 1700. 1800, movimento de fé e cura. Hoje você tem um monte de evangelista aí curando as igrejas, aleluia. Só que olha só, irmão, uma coisa que eu vou falar com você aqui. Até o surgimento de John Alexander Dowie, lá no ano de 1700 e alguma coisa, lá vai fumaça, como diz a turma aqui, você não tinha ninguém que orasse por cura dentro da igreja. Não tinha. Não tinha movimento de cura. Até John Alexander Dowie surgir no cenário a partir de 1700, não tinha. Não tinha. E aí, santificação, a igreja se separa do mundo, apesar de estar no mundo. 1800, movimento de cura divina. Cura divina para o corpo físico, cura na expiação. Começou aqui, 1800. Shalom, Cícera, seja bem-vinda. Então, o movimento de fé e cura, cura divina para o corpo, da onde surgiram, né, as igrejas neopentecostais, desse conceito aqui que eu mostrei para vocês. E aí, irmãos, chega no ano de 1950, parece que estamos em plena velocidade. Apesar de demorar um certo tempo, você vai ver que ali em 1950 começa o que? Evangelismo de libertação. E aí surge lá nos Estados Unidos Billy Graham, depois vai surgir Kathryn Kuhlman, depois vai surgir Oral Roberts, depois vai ressurgir Allen, mais quem? Lester Sumrall, Smith Wigglesworth. Começa o quê?
movimento de chuva serôdia. Movimento, perdão, é isso mesmo. 1800, cura divina para o corpo físico e cura através da expiação. 1800, 1900. Movimento pentecostal começa. Por quê? Exatamente por causa daquilo que aconteceu na Rua Azusa. O avivamento na Rua Azusa. Então, movimento o que, queridos? Pentecostal. O nome foi dado, começou em 1900, exatamente 1900. No batismo do Espírito Santo, falando em línguas, dons do Espírito Santo. Entenderam? Aí você tem em 1950, movimento chuva serôdia. Chuva serôdia, presbitério profético e louvores e adorações melodiosos. Evangelismo de libertação, pessoal. Ministério do evangelista e evangelismos em massa sendo o quê? Ativados. Quem fala isso é o Dr. Bill Harmon e o Dr. Peter Wagner. Então você aí que é apóstolo, profeta, você tem que entender isso aqui. É quase que obrigatório você entender. Quando foi que começou? Já falei, depois assisti tudo de novo. Evangelismo de libertação. E começou o que, pessoal? Os grandes evangelistas começaram a pregar às multidões. As multidões. E aí começou, queridos, o que? Libertação. Olha o Carlos Anacondia. Se você não conhece o velhinho, o Carlos Anacondia, você precisa ver alguma coisa dele. Um homem que quando pregava, muitos demônios se manifestavam. Então, evangelismo de libertação em 1950 começa a restauração do evangelista. É aqui que começa. Sabia não? Pois é, mas é. 1960, movimento carismático. Carismas fala de dons. Então escute. Renovação de todas as verdades restauradas para todas as igrejas. Aqui o pastor foi devolvido, ativado para estarem o quê? Atendendo as pessoas e as igrejas. Então, pastores foram restaurados à liderança suprema de suas igrejas locais. Parece que houve um fortalecimento da parte do Senhor. Então, 1950, Ministério do Evangelista sendo restaurado. 50 Evangelista. 1960, Ministério do Pastor. Vai fazendo assim, ó. Agora é o Ministério do Pastor, tá? Em 1970, Confissões de Fé. Eu determino! Já viu isso? Ai, não, porque eu determinei com Jeová. Esse ano eu caso. Esse ano eu compro carro. Eu determinei, tá determinado. Começou aqui nos anos 70, tá? Confissões de Fé. É onde começa a teologia da prosperidade. Começa a entrar dentro das igrejas. Porque o povo de Deus já estava enjoado de andar de fusquinha. E aí muita gente, né, não suportava a ideia. Né? Ah, que eu vou andar de fusquinha se o filho do macumbeiro está andando de Porsche. Isso aconteceu, tá? Então, 1960, um movimento o que, pessoal? Carismático. Movimento carismático. Confissões de fé. Prosperidade, atitudes e vida vitoriosa. Ministério de chave. Restabelecido como um ministro do Ministério Quíntuplo. 1980. Escute. O ministério profético foi ativado e devolvido para a igreja nesse tempo de restauração. 1800. Adorações de guerra começou por causa disso. Já viu as orações de guerra? Já viu os louvores? A igreja vem como aquele que brilha, mas que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. É bonito, né? Então, orações de guerra
começaram nos anos 80. O ministério do profeta, querido, foi restaurado e uma companhia de profetas surgiu, causando um reboliço no mundo espiritual. E foi grande essa restauração que o muro de ferro caiu lá na Europa. O muro de ferro caiu. A cortina de ferro caiu. Há quem diga que aqui começou a ser ferido o espírito do comunismo. Por causa de quê? Por causa dos atos proféticos que esses profetas dos anos 80 foram levados a realizar. Então você está falando de mulheres como Cindy Jacobs, Ana Mendes, Valnice Milhomes, Rony Chaves, Peter Wagner. Estamos falando de uma elite, tá? Homens experimentados. Então o movimento profético está aí, tá? Desde os anos 80 e anos 90, ministério apostólico. Então olha só, sinais miraculosos e maravilhas, ministério do apóstolo. Ministério do apóstolo. O apóstolo sendo restaurado para trazer a ordem e estruturas divinas, finalizando a restauração dos 5 ministros. Então, anos 90, só que chega no Brasil em 2000, 2001 com René Terranova, que recebeu o Dr. Rony Chaves, que veio da Costa Rica e outros países, não é? Estados Unidos, para quê? Falar da restauração do ministério apostólico. E aí, todo mundo sabe que eles cometeram alguns erros, ungiram pessoas que não eram para ungir. Tudo isso aconteceu, irmão. Tudo isso aconteceu. Mas isso não quer dizer que o movimento de restauração é falso. Não, pelo contrário, ele é verdadeiro. Tá? Então escute isso. Profetas restaurados. O propósito principal de Deus foi trazer completa restauração do dom de ascensão do ofício do profeta. Profetas e profetisas são encontrados na Bíblia desde o primeiro livro, Gênesis até o último capítulo no livro de Apocalipse. Profetas sempre estiveram vivos e ativos e em cada dispensação das atuações de Deus na humanidade, irmãos. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, para depois a gente começar a falar de bivocacionalidade, apóstolos mestrais, depois vai ser apóstolos evangelistas, depois apóstolos pastores, apóstolos profetas. Temos todas essas combinações. Que é base bíblica? Talvez você que esteja aqui, né, de repente você fala assim, mas será que tem nenhuma base bíblica para comprovar? Tem, queridos. Atos capítulo 13, a Bíblia vai mostrar que Paulo, ele estava em Antioquia durante um tempo, e ali ele ficou, ele não era apóstolo nessa época. Ele era profeta e mestre. Ele tinha 2 funções ministeriais. Entendeu? Até que em Atos capítulo 13, o Espírito Santo fala assim, separai o que para mim? A Saulo e Barnabé. E aí quando eles saem, eles já saem debaixo da imposição de mãos do presbitério de Antioquia. E olha só, Paulo foi ungido e reconhecido apóstolo, não foi por outro apóstolo, foi por profetas e mestres que estavam ali. Ele foi reconhecido, tá? E aí ele recebe a mão na cabeça, oram por ele, e ele sai. Quando ele sai, os sinais do apostolado dele já começam é quando Elimas, o mágico, fica invisível, fica sem enxergar. Então Paulo, ele era bivocacionado, ele era profeta e mestre, e está escrito isso. Não sou eu que estou inventando, está escrito. Na igreja de Antioquia havia muitos varões valorosos, Lúcio de Cirene, Manaém, não sei o que, até chegar no apóstolo, em Saulo, que era profeta e mestre. Então, queridos, é isso, eu queria passar isso para vocês. Na próxima live nós vamos estar falando
né, do que é um apóstolo, do que é um apóstolo mestral. É uma combinação muito boa, viu? Muito boa. Por quê? Porque a maioria dos apóstolos, olha, eu conheço apóstolos que só trabalham com cura e libertação. É um desperdício muito grande. Nós fomos chamados para ativar os santos. Cura e milagre o evangelista realiza. Nosso trabalho é o quê, querido? Nosso trabalho de forma apostólica é o quê? Ativar os santos. Muito simples. Nós precisamos ativar os santos. Bom, é isso que queria apresentar para vocês hoje. Nós vamos continuar falando da restauração. Na próxima live eu vou estar trazendo o conteúdo sobre o ministério os apóstolos mestrais, tá bom? É isso aí, fecha os olhos, vamos orar. Daqui a pouco às 20h30 tem Atos 15 e 24, exatamente isso aí. Vamos orar, irmãos. Deixa eu orar, deixa eu abençoar você, sua vida. Fecha os olhos aí. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos celebrar o teu nome. Tu és santo, poderoso, digno. Pai, nesse momento eu quero colocar a vida de cada homem, cada mulher que está aqui agora. A minha casa, guarda minha vida, minha mente, meu espírito, minha alma, meu corpo. Guarda os meus filhos, os cachorros, os animais, tudo aquilo que nós amamos. Guarda. Pai, eu quero te pedir uma visitação sobre a vida de cada homem e cada mulher que está aqui. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Ó Pai, eu quero liberar sobre a vida deles uma bênção e bênção sem medidas. Seja tocado, seja visitado. Receba. Receba. Ser tocado. Pai, eu libero curas, sinais, maravilhas e prodígios. Em nome de Jesus. Pó de ouro, pó de prata, pó de diamante, materialização de maná. Receba. Receba. Seja visitado, seja visitada. Você que está com problema para dormir, você que está com problema financeiro, você que está passando vergonha, você que está cheio de vergonha, Deus vai te levantar. Receba. Receba em nome de Jesus. Fogo do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, tá? Em breve nós vamos estar voltando com essa segunda parte da... Oi, Priscila, seja bem-vinda. Pessoal, só lembrando aqui, tá? Mês que vem eu vou estar em Caruaru, então você que é das regiões aí de Caruaru, brota lá na igreja do apóstolo do apóstolo Roberval, tá? A arte está lá no Instagram. Então você que é da região lá, para dia 20 de maio, vou estar lá. Dia 23 até o dia 29 de maio, vou estar em Maceió. Então você que é de Maceió, regiões aí, nós vamos estar lá com o Anjo Zoom, tá? E vai ser assim, ó, céu na terra. Deus já me mostrou, eu tenho certeza do que eu vou fazer lá. Itacuruçá. Itacuruçá eu vou estar depois de maio, junho. Lá para dia 15 de junho, em Itacuruçá. Tá bom? É isso aí, Deus abençoe. Em breve nós estamos voltando. Acho que sexta-feira nós vamos voltar. Eu quero falar muito sobre a bivocacionalidade do Ministério Apostólico e a sua abrangência. Tá bom? Deus abençoe a todos. Shalom!